Agora a gente vai falar um pouquinho de intervalo de confiança para a proporção. Então, lembra sempre que se você vai construir um intervalo de confiança, você vai construir um intervalo de confiança para algo populacional. No caso, para a proporção populacional, que a gente representa por P. Só que, uma vez que você não sabe essa proporção, bom, antes disso, né, o que é uma proporção? É uma porcentagem. Tá? Pode pensar sempre que proporção é uma porcentagem. Se você não sabe a proporção populacional, o que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa, ou seja, você vai coletar uma amostra e vai calcular uma proporção amostral, que é inclusive o que eu estou falando aqui, ó, proporção amostral, que é o nosso P-chapéu. Tá? A leitura disso aqui é P-chapéu. O que é essa proporção amostral? É o cálculo de uma probabilidade. Não tem segredo. Por exemplo, imagina o seguinte, imagina que eu vou fazer uma entrevista, vou fazer uma pesquisa, vou entrevistar 20 pessoas. E eu pergunto para essas 20 pessoas se elas gostam, por exemplo, de sorvete de morango. Suponha que 15 pessoas gostam de sorvete sabor morango e 5 pessoas não gostam. Então, qual que é a proporção de pessoas que gostam desse sorvete? É como se fosse uma probabilidade. Qual que é a proporção de pessoas que gostam? Bom, se isso daqui for uma amostra, tá? Isso daqui imagina que seja uma amostra. Essa proporção a gente vai representar por P-chapéu, como se fosse uma probabilidade. Eu não entrevistei um total de 20 pessoas? Quantas falaram que gostam? Gostam 15 pessoas, então 15 sobre 20. Aí você pode até simplificar, você vai obter aqui 0,75, ou seja, 75% das pessoas dentro da minha amostra gostam de sorvete de morango. É isso que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar com um P-chapéu. Só que, bom, além do P-chapéu, existe também o Q-chapéu. Tá? No caso, o Q-chapéu é como se fosse o fracasso. Sucesso seria gostar de sorvete, 75%. O fracasso é o que, no caso aqui, eu vou até colocar do lado aqui, ó, como uma observação. O fracasso seria um Q-chapéu, que nada mais é do que, vamos pegar aqui a continha, ó, 5 sobre 20. Isso daqui vai dar 0,25, ou seja, 25%. Quer dizer, o P chapéu somado com o Q chapéu sempre vai dar 100%, sempre vai ter que ser igual a 1. Então, 75% mais 25% dá 1, né? Ou seja, 100%. Uma outra coisa que é importante, que é uma condição para a gente poder trabalhar com essa fórmula do intervalo de confiança, que a gente vai ver, é isso aqui. Ó. N vezes o P chapéu tem que ser maior ou igual a 5 e N vezes o Q chapéu tem que ser também maior ou igual a 5. Ou seja, no caso aqui do exemplo, eu teria que fazer o seguinte, ó. N vezes P chapéu. O que é isso? O N seriam essas 20 pessoas, vezes o P chapéu, que é 0,75. E nesse caso seria o N vezes Q chapéu, 20 vezes os 25%. Então, se você multiplicar aqui, ó, 20 vezes 0,25 vai dar 5, 20 vezes 0,75 dá 15. Maior ou igual a 5, ambos, né? Aqui é maior que 5, aqui é igual a 5, beleza? Então, eu poderia trabalhar com esses dados para fazer a construção do intervalo de confiança. Como que é a formulinha do intervalo de confiança? É isso aqui, ó. Intervalo de confiança é o P-chapéu, que é a proporção estimada, a proporção amostral, mais ou menos um Z crítico, ou seja, a gente vai trabalhar com a tabelinha da normal, que multiplica a raiz do P-chapéu, que multiplica 1 menos P-chapéu, tudo isso sobre N. Eventualmente, a gente vai ter aqui, ó, o fator de correção. O que é esse fator de correção? Quando você tem conhecimento do enão, o que é o enão? O enão é o tamanho
da população. Se você sabe qual é o tamanho da população, não confundir com N. Vamos até por aqui, ó, N. É o tamanho da amostra. A partir do momento que você sabe o tamanho da população, você normalmente vai trabalhar com esse fator de correção, desde que esta condição aqui seja satisfeita, ou seja, N dividido por E tem que ser maior que 5%, maior que 0,05. Pega o N, divide pelo E, vê se o resultado é maior que isso. Se for maior, beleza, pode usar essa fórmula de baixo. Se não der maior que 0,05, vamos supor que deu 0,02. Então esquece esse fator de correção, trabalha só com a fórmula de cima, sem o fator de correção. Tá? Não tem muito segredo. Então, na verdade, o negócio aqui é que você vai ter que saber calcular esse P-chapéu, porque sem o P-chapéu você não vai fazer nada. Só que existe uma observaçãozinha, um caso particular, que é o seguinte. Existem algumas situações em que a gente não consegue estimar o valor da proporção. Ou seja, a gente não consegue encontrar o P-chapéu. E aí, como que a gente faz? Aí, a parte do erro... Nossa, mas que erro que é esse? Lembra que o erro, isso vale para todas as fórmulas do intervalo de confiança. O erro é sempre isso aqui, ó, o que vem depois do mais ou menos. Então, tudo isso daqui é o erro, tá? Que eu posso chamar de E. Isso daqui também, ó, o erro, que eu posso chamar de Ezão. Então, o erro é tudo que vem depois do mais ou menos. Se você não souber o valor desse P-chapéu e não tiver como calcular ele, você pode trabalhar com o erro como sendo esta fórmula aqui, o Z crítico vezes raiz de 1 sobre 4N. Nossa, mas você sumiu com o P-chapéu, né? E de repente está trabalhando com esse 1/4 aqui. De onde que vem isso daqui? Isso daqui nada mais é do que uma maximização de função. Tá? Então, se você sabe um pouco de derivada, você pode pensar da seguinte forma. Ó. Se eu tenho uma função P1 menos P, ou seja, fazendo a distributiva, seria P menos P quadrado, certo? Como que eu posso maximizar essa função? Eu posso derivar essa função, então vai dar 1 menos 2P. Aí eu vou igualar a zero para encontrar a raiz dessa funçãozinha, né? Que vai ficar P igual a meio. E aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso verificar aqui, vamos fazer aqui do ladinho, espera um pouquinho, fazer assim. Eu posso verificar que esse meio é a raiz dessa função. Isso daqui é uma funçãozinha que é uma reta, na verdade, com um coeficiente negativo, ou seja, uma reta decrescente, passando aqui ó, pelo meio. Se a gente for pensar em termos de estudo do sinal, aqui em cima é positivo, aqui é negativo. O que significa isso? Significa que essa função, justamente aqui, no P igual a meio, se ela é positiva, à esquerda do meio, é porque ela está crescendo. Negativa à esquerda significa que ela está decrescendo. Uma função que cresce e depois decresce indica para a gente que este ponto aqui nada mais é do que um ponto de máximo. Se esse daqui é um ponto de máximo, ou seja, este valor, isso aqui é um P, tá? Não esquece que isso aqui é um P. Este P é o valor que vai maximizar essa função y aqui. Então, a gente trabalha sempre com a pior das hipóteses, ou seja, a gente trabalha com a situação em que o erro vai ser o maior possível. Lembra da formulinha que estava lá atrás? Ó? O erro seria o Z crítico vezes, em vez de pensar no P-chapéu, vamos pensar no P, tá? Então, P1 menos P sobre N. Só que qual que é a pior das hipóteses? A pior das hipóteses é quando este erro aqui for o máximo, o maior valor possível. Quando que esse cara aqui vai ser o máximo? Ele vai ser o máximo quando este termo todo aqui for o máximo. Quando que esse termo todo aqui vai ser o máximo? Quando o P for meio. Quando o nosso P for igual a meio, esse termo inteiro vai ser o maior possível. Muito bem. E quanto que vai valer esse máximo aqui? Ó? Qual que era a nossa função? Não era essa aqui?
Então, vamos lá, vamos até pôr de novo aqui, ó, p menos p ao quadrado. Qual que é o valor de y quando esse p for meio? Não vai ser isso aqui, ó, meio menos meio ao quadrado, ou seja, meio menos 1/4. Meio menos 1/4 vai dar, tirando o mínimo, vai dar 1/4. Então, eu posso substituir esse termo aqui de cima justamente por 1/4. Esse vai ser o maior erro que eu vou conseguir ter. Então, eu ficaria com algo nesse sentido aqui, ó. Esse valor máximo que a gente encontrou, que vai ser 1/4, mas para não deixar a escrita dessa forma, não deixar escrito como fração sobre fração, eu posso jogar esse 4 aqui para baixo. Então, eu vou ter o z crítico vezes a raiz de 1 sobre o 4n, que é justamente esta formulinha aqui. Então, se você não conhece, não tem como estimar o p-chapéu, você vai por uma abordagem mais conservadora. Tanto é que está escrito aqui, esse é um termo muito utilizado. Essa abordagem mais conservadora significa que eu vou pensar na pior situação possível, vou pensar no maior erro possível que pode ocorrer. E o maior erro possível ocorre justamente quando essa função é a maior possível. E ela é justamente a maior possível ocorre justamente quando o valor dela é igual a 1/4.